Meu nome é Vinícius Reis. Se você assiste esse vídeo, provavelmente você já me viu em algum outro vídeo sobre direito penal no YouTube ou no Instagram, mas hoje, na verdade, eu vou responder algumas perguntas que me fazem desde 2014, quando eu criei o meu canal no YouTube com conteúdo de penal e processo penal, conteúdo de muita qualidade, modéstia à parte. O canal foi crescendo com o tempo e hoje tem um número de 32 mil inscritos, teve um crescimento bem razoável, mas o objetivo aqui é basicamente responder num vídeo só perguntas que me fazem sobre trajetória e sobre método de estudo, técnicas de estudo, o que fazer para ter um estudo eficaz. Eu pretendo aqui dizer palavras que possam impactar a vida de pessoas que realmente querem melhorar, que realmente querem decolar e alcançar o cargo dos sonhos, o salário dos sonhos na administração pública, um salário aí que possa ser superior a 30 mil reais até. Eu alcancei isso e hoje vou falar o que eu penso sobre essa questão de trajetória, de método de estudo, de técnicas de estudo, e espero que as minhas palavras impactem na sua vida, até porque outras pessoas aí fora poderiam levar muito tempo para falar essas coisas para você, e eu vou falar isso em poucos minutos, ou então te cobrarem muito dinheiro para isso e eu vou te falar isso de graça. E aliás, a única gratidão que eu peço, a única contrapartida que eu peço, se você puder, dê o seu like e o seu comentário, que o YouTube, Instagram fazem aí a parte dele naquilo que é legal aqui para o canal e para o perfil. Isso já é suficiente. Desde criança, eu sempre gostei de estudar. E por isso que eu sempre digo que concurso público não é só a época que você se dedica à prova de concurso, mas é uma história de vida que faz você ir bem numa prova quando você já está adulto, prestando concurso. Sempre gostei de estudar. Meus pais, na verdade, nunca me incentivaram muito em termos de me acompanhar nos estudos. Foi mais a parte financeira de pagar a escola, pagar livro e tal, mas nunca ficaram ali muito próximos no sentido de me ensinar as coisas da escola. Sempre foi uma coisa muito natural e sempre gostei de ler, desde criança, revista, jornal, sempre gostei de ler. A única coisa que eu gostava de fazer mais do que ler era jogar bola. Era a única coisa que competia com a minha atividade de leitura. E meu primeiro contato com essa história de concurso público já ocorreu aos 13 anos de idade, quando eu fiz uma prova, um concurso público para ingresso no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, no Maitá. Tinha 13 anos. Essa prova ela tinha 4 mil candidatos para ingressar no Pedro II, o mesmo colégio que está na Constituição, aliás. E nesse concurso eu fiquei em segundo lugar. Foi uma coisa muito surpreendente. Há 13 anos de idade eu não tinha nem noção de que aquilo que eu estudava seria suficiente para ter um resultado tão extraordinário nesse concurso. Foi um momento que eu percebi que eu era bom naquilo, bom em fazer prova. Fiz o ensino médio no Pedro II, depois fui para o vestibular, consegui também excelentes resultados. Meu pai me proibiu de fazer vestibular para universidade privada. Fui meio que obrigado a ir para a universidade pública porque meu pai falou que não ia pagar a universidade privada, e passei nas 4 universidades públicas, 4 faculdades de direito públicas no Rio de Janeiro, escolhi a UERJ e fiz os meus 5 anos de direito na UERJ sem ser um aluno muito dedicado durante esse período. Me dediquei a várias outras coisas paralelas que tiraram meu foco dos estudos, e eu fui basicamente ali levando a faculdade para passar nas provas sem muita dedicação para tirar notas altas. No último ano, sim, foi quando a coisa começou a me preocupar, no sentido de que eu precisava estudar para passar no concurso, já vendo outros amigos, colegas de faculdade conseguindo êxito mesmo antes da graduação. E a minha primeira prova, o meu primeiro sucesso, foi já como advogado, um concurso que teve para ser advogado
do próprio núcleo de prática jurídica da faculdade, da UERJ. Então eu passei nessa prova em segundo lugar. Eram 600 candidatos para 2 vagas. E aí ingressei, já assim que eu tirei minha carteira da OAB, já comecei a trabalhar no escritório modelo. E nisso continuei a minha trajetória estudando para concurso. Fui reprovado em algumas provas. Me vieram à cabeça aqui, antes de gravar o vídeo, as situações aí em que eu fui reprovado. Fui reprovado em 3 concursos do Ministério Público, um no Rio de Janeiro, outro em Minas Gerais, outro no Espírito Santo. Fui reprovado na Defensoria Pública do Espírito Santo, fui reprovado para advogado da Petrobras, mas passei para advogado do BNDES, que foi uma prova na mesma época para um cargo até melhor do que o de advogado da Petrobras, e depois de passar no BNDES, passei na Defensoria Pública do Distrito Federal. Eu não conhecia Brasília, eu viajei para Brasília para fazer a prova, passei na primeira fase, passei na segunda fase, fui para a prova oral e tudo deu certo. Sendo que nesses concursos do BNDES e da Defensoria, eu não passei entre as primeiras colocações. No BNDES eu fui o número 106, eram 8 mil candidatos, é bem verdade, mas eu fui o número 106 e chamaram até o 108 no prazo do concurso. Na Defensoria Pública eram 92 vagas para serem preenchidas, também 8 mil candidatos. A minha classificação foi de número 83, então eu não fui aquele candidato que passou nas cabeças, não. Eu passei naquilo que acabou sendo satisfatório para mim. Eu não quis mais fazer prova depois que eu tomei posse na Defensoria. Fiquei no BNDES quase 2 anos, depois fui nomeado na Defensoria Pública. Isso já era ano de 2009, quando fui nomeado na Defensoria, cargo no qual estou há 12 anos. E nessa minha trajetória, eu não vejo nada para te emocionar propriamente. Aliás, se o objetivo for você se emocionar com trajetórias, no YouTube existem várias histórias aí, vários vídeos de situações aí muito mais interessantes do que a minha nesse ponto. O meu único objetivo aqui para falar da minha trajetória é a credibilidade para, na segunda parte do nosso vídeo, que eu vou trazer 10 posturas e técnicas importantes para que você consiga êxito. O objetivo é só ter essa credibilidade de você analisar aquilo que eu vou dizer nessa segunda parte do vídeo e com o propósito de te ajudar, porque algumas coisas, inclusive, que eu vou falar, são coisas que não tem como alguém discordar. Eu digo no sentido de que se fizer diferente, a pessoa não vai ser aprovada em concurso público. Coisas que eu vou dizer que quem fizer o contrário não está preparado para passar em concurso. Não vai passar. Não vai passar. Quais são essas posturas que uma pessoa deve ter se ela realmente deseja ter um cargo, aí, um saláriozão dentro da administração pública, ganhar aí mais de 30 mil reais, mais de 20 mil reais nas melhores carreiras do país? Primeiro ponto que eu abordo aqui. Quem toma a decisão de estudar para concurso, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um lugar silencioso e relativamente confortável, com um conforto razoável, para que a pessoa possa se isolar dos outros e conseguir estudar. Esse é o primeiro ponto que deve ser abordado. Por quê? Porque o estudo não pode ser algo excessivamente sacrificial e por isso a necessidade de algum conforto. Esse ambiente ele tem que ser um ambiente com a temperatura adequada, não necessariamente que tenha que ter ar-condicionado. Se for uma cidade com a temperatura amena, beleza. Agora, se for uma cidade que faz calor, o ar-condicionado vai fazer diferença para você. E ainda, um lugar que seja silencioso, porque o barulho desconcentra, vai te atrapalhar a estudar.
Então, se for em casa, o cômodo mais separado, mais destacado que você tiver. Se você não tem condições de estudar em casa, vá para um local próprio para isso. Em Brasília, por exemplo, nós criamos o Espaço MEG, que é exatamente para essa galera que tem dificuldade de estudar em casa e que vai para um espaço que funciona 24 horas para poder estudar. A gente tem tudo lá, todas as necessidades atendidas de uma pessoa que quer estudar em alto nível. Então esse é o primeiro ponto de todos. Resolveu estudar? Você precisa ter um ambiente separado, silencioso, confortável, seja em casa, seja num ambiente próprio para isso, para que você possa iniciar a sua jornada. Esse é o primeiro ponto aqui que eu falo. O outro ponto, ó. Uma vez achado esse espaço, agora você precisa definir um tempo mínimo diário de dedicação aos estudos. Eu diria que nas carreiras jurídicas hoje, pelo nível de dificuldade que a gente encontra, no mínimo 3 horas por dia, para que você possa abranger o conteúdo necessário, aquilo que está no edital, aquilo que vai fazer a prova, num tempo razoável de preparação, põe aí 3 anos a 5 anos, estudando umas 3 horas por dia, para que você se sinta realmente seguro, para depois de um tempo estudando, põe aí uns 3 anos estudando, no mínimo 2, para aquelas pessoas que já têm uma base razoável, para conseguir competir nas provas. Esse é o ponto. 3 horas por dia, líquidas. Quando eu falo 3 horas líquidas, aquelas 3 horas cronometradas que você pode dividir, por exemplo, em 2 intervalos aí, em 2 tempos de 1h30 com um intervalo de 15 minutos. Eu creio que é o mínimo aí que uma pessoa que trabalha, por exemplo, que cumpre um expediente, pode fazer. E aí, um ponto importante sobre essa questão de criar um mínimo de tempo. É importante que você comece o seu dia estudando. Vinícius, como assim? Sim, é interessante, isso não é um dogma que eu estou falando aqui, mas é interessante que o estudo seja a sua primeira atividade diária. Vinícius, mas eu começo a trabalhar 8 horas da manhã. Começa a trabalhar 8 horas da manhã? Experimente, então, se você começa a trabalhar muito cedo, acordar muito cedo. Veja, eu já passei em concurso, sou defensor há 12 anos, acordo 4h30 da manhã já há algum tempo na minha vida. Você hoje, que ainda não alcançou o que você quer, você começa o seu expediente 8 horas da manhã. Experimente, comece a acordar mais cedo, para que na hora que você começar a trabalhar, você já tenha um tempo de estudo, você já conseguiu estudar antes de trabalhar. Isso vai te dar uma sensação de dever cumprido muito grande e que vai te ajudar a se sentir inspirado a continuar. Isso é muito importante. Qual que é o problema de deixar para estudar depois do seu trabalho, por exemplo? Pode ser que você não consiga, que tenha que ficar até mais tarde no trabalho por algum motivo, que surja algum compromisso depois do trabalho que você vai ter que cumprir, alguma coisa que você vai ter que fazer, ou, o principal, que acontece muito, ficar cansado depois do expediente para estudar. Evite, então, estudar depois do seu trabalho. Busque, mesmo que você comece o seu expediente cedo, busque já cumprir as suas horas de estudo antes de começar. Essa é uma dica boa que eu estou te dando. Ah, Vinícius, mas é muito sacrificial acordar às 4h30 da manhã. Se você dormir cedo, não. Eu garanto para você que se você for uma pessoa que se você conseguir manter uma rotina de 8 horas da noite, já começar os seus preparativos para dormir, eu te garanto que você vai acordar às 4h30 da manhã com uma certa tranquilidade. Estou te falando isso porque eu já faço isso há algum tempo. Um outro ponto que eu considero também muito importante é o seguinte: tolerância zero para quem lhe interrompe. Política de tolerância zero para as pessoas que interrompem. Veja, interrupção é algo que não depende dos outros, depende de você, de como você vai tratar essa questão na sua vida. Trate com frieza aquele que te interrompe, para ele ver que não é para fazer de novo. Esse é um ponto muito importante.
Aliás, você só vai permitir interrupções em três hipóteses aí, três hipóteses muito restritas que a interrupção vai ser permitida. Uma primeira hipótese, que é se alguém for lhe dar comida, aí é justo te interromper. Segunda hipótese, se cônjuge, ascendente, descendente ou colateral até o primeiro grau sofrer um mal súbito que esteja precisando da sua ajuda imprescindível naquele momento, a sua solidariedade é um segundo motivo para alguém te interromper. Terceiro motivo, eventos da natureza, fatos da natureza, tsunami, um incêndio na sua casa, uma enchente, um desabamento que ocorra no local onde você está estudando, aí é um outro motivo para alguém vir ali te falar e aí você é interrompido. Fora isso, não deixe ninguém te interromper. Se for preciso, tranque o quarto. Tranque o quarto. Não deixe. Seja radical com isso para você cumprir ali aquele período mínimo que você determinou para estudar, 1 hora e meia, dando continuidade ao teu estudo. Isso é essencial, essencial. Quarto ponto que eu chamo a sua atenção aí, atividade física. Eu vou ser um pouco radical aqui em relação a essa questão, mas se você determinar que vai fazer atividade física todos os dias, no fim de uma semana você vai conseguir fazer 4 ou 5 dias, que já está ótimo. Então se programe para fazer atividade física todos os dias, porque é difícil a gente conseguir todos os dias. Mas quando a gente se programa para fazer todo dia, 4, 5 vezes na semana a gente consegue fazer, e isso oxigena o cérebro. Aquela pessoa que deixa de malhar para estudar na época da preparação está fazendo a maior bobagem que se possa imaginar. Então, faça a sua atividade física, de preferência aquilo que você mais se identifica, se é um esporte, a musculação, uma corrida, mas oxigene o seu cérebro. Malhar, fazer atividade física faz parte da preparação. Isso é muito importante, até porque não adianta nada você estudar, depois passar no concurso público e estar cheio de problema de saúde em razão de uma vida sedentária. Isso não adianta, não é compatível. Malhar, em vez de tomar o seu tempo, vai te ajudar a ter uma absorção melhor do conteúdo. E aí, um quinto ponto que eu chamo a sua atenção são as referências de pessoas que você vai mirar como exemplo ali para copiar o que aquela pessoa faz para você alcançar o resultado. Quando a gente começa em algo, é bom a gente saber quem deu certo. Quem deu certo. E aí você vai naquela pessoa que teve sucesso em aprovações. Por quê? Porque aquela pessoa que teve sucesso em aprovações tem o método eficaz para passar. Ah, Vinícius, o que você acha de contratar coach? Tem coaches que são muito bons. Eu, pessoalmente, não tive coach. Na minha época nem era uma coisa difundida que se falava, mas hoje em dia tem e eu penso que alguns são excelentes. Agora, eu posso te dizer alguns coaches que você não deve contratar. Jamais contrate um coach que nunca passou em concurso público. Essa frase é autoexplicativa. Jamais fuja para as colinas. Fuja para as cavernas. Não entre nessa cilada. Segundo ponto. Não contrate coach que demorou muito tempo para passar em concurso. Não contrate coach que fez muitos concursos antes de passar. Vinícius, como assim? A pessoa não passou? Veja só. Eu estou falando aqui de alguém que seja autoridade em método. Essa pessoa que fez muitos concursos públicos, levou muito tempo, põe aí 7 anos, 8 anos, 40 concursos para conseguir aprovação. Essa pessoa é um exemplo de persistência. Essa pessoa deve ser admirada pela sua persistência. Autoridade para método, essa pessoa não tem ou não tem o suficiente. Não tem o suficiente para ser um profissional que orienta os outros a serem aprovados. Esse é um ponto. Terceiro ponto, não contrate coach que
tenha passado num concurso muito diferente daquele que você almeja. Ah, qual que é seu objetivo? Ah, é Ministério Público, quero promotor. E o seu coach, você contratou, ele é o quê? Ah, é auditor da Receita Federal. Ou ainda, um coach que tenha passado num concurso num nível de dificuldade muito inferior àquele que você almeja. Você quer ser o quê? Juiz? Contrata o coach. O coach, ele passou em quê? Ah, ele é técnico nível médio. Não tem cabimento. Não faça isso. Não menosprezando, diminuindo a dignidade da função, nada a ver com isso. Estou falando autoridade para ensinar a chegar naquele objetivo. A pessoa tem que ter para ela poder ser um coach, para ela poder cobrar por um serviço. O camarada que levou muito tempo para passar em concurso, que teve que fazer dezenas de concursos, essa pessoa ela tem história de sofrimento para contar para você, de angústia, mas ela não tem muita história de eficácia de estudo. É isso que você tem que procurar no momento de um coach. Imagina aí, o camarada tentou a prova da OAB 8 vezes. Você vai olhar para essa pessoa, pô, que exemplo de persistência. Pô, o cara tentou a prova da OAB, passou na 8ª vez. Exemplo de persistência. Agora, esse camarada pode ser coach de prova da OAB? Esse é o meu ponto. Compreendeu? Não contrate coach que levou muito tempo para passar em concurso. Ponto de número 6. Não escolha dia da semana para descansar. A frase começa com não. Não escolha dia da semana para descansar. Um dia fixo. Ah, domingo eu não... Domingo é o meu dia sagrado. Não faça isso, não faça isso. Não faça isso. Primeiro que o que eu vou falar agora é o óbvio. Qualquer lugar que você for domingo que seja voltado para estudo, biblioteca e tal, vai estar lotado. Talvez você não ache nem lugar. Então, dizer que não se estuda domingo já não é muito o ponto aí quando se trata de preparação para concurso público. Segundo, deixe que a vida escolha para você o dia que você não vai estudar. Vai por mim. Se você escolher um dia fixo da semana para não estudar, tenha certeza que você não vai estudar naquele dia fixo e também em mais algum outro dia que vai acontecer alguma coisa. Um parente vai morrer, você vai ter que ir ao velório, um evento de um amigo, resolver documentação que pode te levar um dia todo, ficar doente, ter que ir ao médico, ficar o dia inteiro no hospital. Então esse é outro ponto. Busque estudar todos os dias e a vida vai escolher para você o dia que você não vai estudar. Vinícius, sábado, domingo devo estudar? Talvez você estude numa carga menor. Eu, por exemplo, dia de domingo estudava 4 horas. Em outros dias da semana, se eu tivesse um dia livre, eu estudava aí 7 horas, 8 horas. Então, esse é um ponto importante também que eu vejo que muita gente fica nessa não, porque o sábado, o domingo é sagrado. Sábado pode ser uma questão até religiosa, que eu não vou nem entrar nesse ponto aqui. Agora, questão de descansar dos estudos, não vejo isso como algo produtivo não, porque a vida, você vai escolher um dia e a vida vai escolher outro. No fim das contas, você fica 2 dias, às vezes até 3 na semana, sem conseguir estudar, sem estudar, por causa dos problemas da vida. Outro ponto aqui, ó. Resolva muitos exercícios do concurso que você almeja. Resolução de exercício é uma coisa muito importante que eu fiz pouco na minha época. Se eu voltasse a estudar hoje, seria um ponto aí que eu seria mais enfático e que eu não fui no passado. Então resolva muitos exercícios da carreira que você almeja e de carreiras parecidas. Então, se você vai fazer prova de magistratura, defensoria, dá para resolver exercício para o Ministério Público dentro daquelas matérias comuns que essas carreiras têm. Então, isso é muito importante. Por quê? Para você treinar o seu raciocínio lógico para resolver questão, isso é muito importante. Raciocínio lógico e rapidez. Porque, principalmente hoje, as provas estão vindo muito grandes e exigindo que o candidato tenha essa noção de tempo, de controle do tempo muito boa. E isso se resolve como? Se treina como? Resolução de exercícios. Esse é outro ponto fundamental que se eu voltasse no tempo, faria muito mais exercícios hoje. Você pode, por exemplo, tirar um dia na semana dos seus estudos só para resolução de exercícios. Na minha época, eu tirava toda quinta-feira de manhã, que foi um dia aleatório que eu escolhi,
toda quinta-feira de manhã eu escolhi para fazer simulados de provas recentes para eu conseguir ver a minha evolução. E isso, com o tempo, foi me dando a coragem necessária para que eu viajasse para outros locais para fazer prova. Foi uma coisa muito importante na minha vida, nessa preparação de concurso, eu ter feito esses simulados e ter me sentido autoconfiante, com uma autoestima suficiente para eu ir para os concursos disputar vaga. Quando eu fui fazer a prova da Defensoria Pública do Distrito Federal, eu sabia que eu estava preparado. Eu sabia que eu estava num bom momento. Por quê? Porque eu vinha fazendo simulados, imprimindo provas e fazendo como se eu estivesse na prova toda quinta de manhã e tendo bons resultados em concursos parecidos recentes. Quando eu fiz a prova da Defensoria do DF, eu tinha consciência de que eu era um bom candidato. Isso é importante também para quem faz prova. Um outro ponto aqui, de número 8 que eu falo, estude para todas as fases do concurso ao mesmo tempo. Em que sentido? O candidato que fica ali, eu quero primeiro passar na primeira fase, que é letra de lei, e aí depois eu penso na discursiva. Não vai dar tempo, amigo. Você já tem que ir estudando tudo. Não já está estudando? Já vai estudando para a primeira fase, jurisprudência, letra de lei, já vai aprendendo a escrever, porque você não vai aprender a escrever questão discursiva de uma hora para outra com 3 semanas, um mês de diferença entre a primeira fase e a segunda. Concurso é você estar preparado para passar no concurso. Isso significa que quando você se inscreve, você já tem que estar preparado. Você já é ali um potencial escolhido para passar nas 3 fases do concurso quando você se inscreve. Inclusive, recomendo, se você puder já treinar respostas orais durante a sua preparação, mesmo antes de passar numa primeira fase, isso já pode ajudar você numa preparação, num desempenho que você vai ter numa futura prova oral. Vai por mim, estuda para tudo ao mesmo tempo. Posso falar por mim. As provas que eu passei na primeira fase, eu passei no concurso todo. Eu fiquei em algumas primeiras fases ao longo da minha trajetória, mas aquelas que eu transpus, essa primeira etapa, eu passei no concurso. E eu ainda penso dessa forma, depois desses anos, faria a mesma coisa. Não estudar por etapas do concurso, estudar para o concurso como um todo. E aí você vai passar no concurso. E não, agora passei na primeira fase, agora eu vou ver como eu aprendo a escrever. Não. Já tem que chegar na segunda fase, já tem que chegar bombando. Já tem que chegar bombando na segunda fase. Ponto 9. Escolha materiais voltados para concurso. Esse é o momento de pragmatismo, você não pode perder tempo. Deixa para ser filósofo depois. Filósofo do direito, filósofo, sociólogo. Depois que você passar, você vai fazer o teu mestrado. Se não já tiver, tá? Tem gente que faz antes, mas eu digo, deixa para filosofar depois da sua aprovação. Antes, passar na prova, PDF, livro voltado para concurso, se for doutrina voltada para concurso, caderno, videoaula, cada um sabe da forma que aprende melhor. Os PDFs hoje, eles exercem uma função muito importante aí nessa preparação. Então, materiais voltados para concurso. Nada de ficar tão preocupado com filosofia. Tem até uma prova ou outra que cai aí, filosofia, tem concurso que está caindo e tal. A questão é, mesmo que caia esse tipo de matéria mais abstrata, existe material de concurso voltado para isso. Esse é aquele que você vai estudar. O livro lá do Descartes, do Platão, no dia que você passar, você vai ler. Primeiro é o materialzinho lá, materialzinho mastigado do que disse o Descartes, do que disse o Platão. O objetivo é esse. E por último, um ponto polêmico aqui. Eu não fiz resumos quando estudava e recomendo que você não faça. É só uma recomendação. É só uma recomendação. Por quê? Porque não fazer resumos é algo que eu ainda acredito que tem que ser. Ou seja, o seu material de estudo, você vai fazer a marcação no material. Eu fazia colchetes no início de uma frase, no final de uma frase, naquilo que eu achava importante. Então você vai fazer a marcação no seu material, eventualmente puxar uma setinha e fazer pequenas e breves anotações sobre coisas que vieram à sua mente
no momento que você está estudando. Então, se você leu ali o que é falando sobre dolo eventual, o doutrinador usou a expressão dolo eventual, você já puxa um conceito ali, define o que é dolo eventual com a sua mente, o que você lembra, só para você fixar o conceito rapidinho. Não é fazer um esquemão no papel, mapas mentais, né, que o pessoal gosta, mapas mentais. Cara, isso vai gastar um tempo. O conteúdo está gigantesco, não está dando tempo, para você ficar fazendo resumos. Isso é um conselho que eu dou, eu sei que nem todo mundo vai concordar com isso, mas para mim, se eu fosse novamente estudar de novo, resumo é uma coisa que eu não faria. Anotações no próprio material, marcações, setinha, um conceito ou outro, tá bom, já tá bom. São 10 dicas que eu tenho para você, que se você seguir, eu tenho absoluta certeza que algo melhor e dentro da administração pública, fazendo prova, você vai conseguir. Você vai melhorar o seu desempenho em provas se você conseguir. É óbvio que também deixar o celular fora do seu campo de visão é uma coisa importante, que eu acabei acho que não mencionando antes aí, mas é importantíssimo não estudar com o celular próximo. E se estiver usando um computador para consultar jurisprudência e tal, não deixe o WhatsApp web ligado também. Deixe o WhatsApp web desligado quando você estiver usando o computador e estudando. Não deixe que interrupções, coisas que não têm a ver com o seu estudo, naquele momento te atrapalhem. Tudo isso vai te ajudar muito para que você cresça. Então, as coisas que eu disse aqui são coisas que foram muito valiosas para mim. Espero que sejam valiosas para você. Ah, Vinícius, que bom ouvir isso de você. Eu estou muito grato, estou muito grata. Gostaria de te agradecer de alguma maneira. Veja, o meu agradecimento, basta você ajudar aí com a curtida, com o comentário para impulsionar esse vídeo, para ajudar mais pessoas. E aí o YouTube, o Instagram vão fazer a parte dele. Eu espero ter ajudado você. Um abraço para todo mundo. Sucesso, desejo sucesso demais na vida. Uma das coisas que me deixa aí mais feliz é quando alguém que assistiu meu vídeo, que foi meu aluno em sala de aula, em aula presencial, me diz: professor, você contribuiu com a minha aprovação. Isso me deixa emocionado e feliz demais. Um abraço.